Bahia. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, que jogão, velho, que jogão. Hoje foi um jogo de duas equipes que mostrou que vai brigar o tempo todo pela parte de cima da tabela. Porém, tem muita coisa pra gente debater sobre a nossa equipe aí, muitas coisas que precisa acertar. E Rogério Ceni tem que ter uma coisa na cabeça. Essa equipe principal, esse time titular, vai ter que mudar, Rogério. Não tem condições da gente ficar mais um ano jogando com esses mesmos 11 jogadores aí. Só mudou o cara Alexandre ali pelo Acevedo, mas não tem condições, né? Se esses 11 jogadores fossem 100%, a gente faria um campeonato melhor no ano passado. No ano passado a gente fez um campeonato de 50%. Fora de casa a gente foi saco de pancada, até para time da zona de rebaixamento, com esses mesmos jogadores. Tem dois jogos de Série A que a gente toma um gol. Então a defesa que tá tomando um gol por jogo tem que ser mudada. Coisas estão erradas, né? Não tá tudo certo. Porém, o time, depois que substituiu, no segundo tempo ali, começou a mostrar muito bom jogo. Vamos debater e vamos falar um pouco sobre esse jogo, que não foi de todo ruim e nem foi de todo bom. Tem coisas boas e coisas ruins. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Para iniciar aqui, família, vamos iniciar com a escalação, né? Hoje teve a escalação, eu que já tinha trazido ela no pré-jogo, vamos debater essa escalação aqui. Para iniciar, Ronaldo no gol, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba para formar a defesa. Já no meio campo, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, fechando ali o trio de meio campo. E no ataque, Ademir, Eric Pulga e o William José. Essa aqui é a equipe base do Bahia, né? Só mudou ali o Caio Alexandre pelo Acevedo, que o Caio Alexandre se machucou no final do ano passado e desde ali faltando 5 rodadas para terminar o campeonato no ano passado, o Acevedo já era titular e com muita moral, porque o Acevedo tá jogando muita bola, apesar que hoje fez um jogo muito abaixo, né? Então assim, primeira coisa que eu quero trazer aqui é que essa equipe é a mesma do ano passado. A mesma equipe do ano passado não deu certo em muitos jogos, principalmente jogos grandes. Essa equipe costumou a pipocar, né? Alguns jogadores costumou assumir nos grandes jogos. E eu vou trazer esses jogadores daqui a pouco. Mas falando da escalação, a escalação para mim era ótima. Porém, como eu trouxe mais cedo no pré-jogo, tinha um aqui que desde o jogo contra o Corinthians para mim já não era mais titular, que é o Gilberto, né? Todo respeito ao Gilberto, o Gilberto para mim é um bom jogador, é um bom lateral direito, porém o Romano não é banco pro Gilberto. Não tem condição, né, de botar o melhor lateral do futebol argentino, do campeonato argentino, para jogar o campeonato baiano e deixar um dos piores do ano passado, o lateral direito, que não foi nem titular absoluto na nossa equipe, para jogar o campeonato brasileiro, que é mais importante. Isso aí não faz sentido, né? Até porque o Gilberto é um lateral mais ofensivo, é um lateral que mais apoia. E quando o Gilberto está em campo, eu costumo dizer, ninguém marca. Por quê? Você tem o Jean Lucas, que já não tem como forte marcação. Você tem o Everton Ribeiro, Ademir, Eric Pulga, o William José que não volta. E você bota dois laterais que o Juba já não marca essa marcação toda, porque o Juba é mais de apoio. E você pega e bota um lateral direito mais de apoio. Eu lembro da seleção brasileira com Marcelo e Daniel Alves, não funcionava. Era dois laterais que apoiavam muito e tomavam muito nas costas. O time não marca, quem vai marcar? Então, na minha opinião, o Roman tinha que ser titular. Eu trouxe isso antes do jogo, né? Para não dizer que eu esperei o jogo terminar para falar, eu trouxe isso antes do jogo. Eu trouxe isso contra o Corinthians. Então, na minha opinião aqui, o Roman entrando já estava ótimo. Já estava ótimo esse time aí. Porém, ao decorrer do jogo, o jogo mostrou que eu também estou equivocado. Que essa escalação vai ter que mexer e muito nesse time. Para começar, nós vamos para o ataque. Tá? Já vai começar pelo ataque. E aqui eu vou trazer algumas falas do Rogério do ano passado. Ano passado o Rogério, cada derrota fora de casa, o Rogério deu uma desculpa, né? Mas o Rogério sempre questionou o quê? O calendário do futebol brasileiro que cansava as equipes, e aí eu até concordo, mas ele falava que isso é que fazia o time ter um mau rendimento, ter um cansaço dentro de campo, e as viagens, que o time viajava muito. Esse time aqui tá todo descansado. Os caras têm 7 dias descansando, se eu não me engano é 8 dias, descansando. E entrou cansado em campo. Primeiros 10 minutos até foi bem, entrou bem, jogou bem. Depois de 10 minutos, você olhava para o campo, você via Jean Lucas andando, você via o Eric Pulga caminhando dentro de campo, né? O Ademir tentava correr, mas também não fazia muita coisa. E o Acevedo estava cansado, aparentemente.
Hoje o Acevedo, viu o Acevedo cansado hoje, né? E o Acevedo é um cara que eu tiro o chapéu. Então assim, às vezes a desculpa não é cansaço, não é viagem, não é calendário, é os caras mesmo que entram com mal vontade. E aí quando você substitui, né? E aí eu dou parabéns para as convocações do Bahia, o banco de reserva do Bahia, o elenco. Por quê? Quando o Rogério substituiu no segundo tempo, aí o time mudou totalmente até a postura de jogar. Então, voltando aqui ao assunto do ataque, vamos falar do Eric Pulga, né? O Pulguinha, nosso Pulguinha. Cara, o Eric Pulga, desde quando ele voltou da contusão, o Eric Pulga ele não voltou mais o mesmo jogador, né? Isso é de se preocupar, porque não é fisicamente, não é falta de vontade. Eu acho que são as decisões. O Eric Pulga tá tomando muitas decisões equivocadas. Eu acho que alguém lá no Bahia tem que chegar, conversar com o Pulga para melhorar isso dele. O Pulga tentou um drible hoje que não tinha sentido ele fazer aquela jogada, sabe? Não tinha condições. Ele tentou dar um drible da vaca, mas o cara tava a 1 metro de distância dele, né? E ele botou a bola pro cara. Teve um lance que ele tinha um corredor para correr, ele parou e tentou voltar a bola para trás. Outra jogada que lançou foi o William José, foi o Ademir que veio correndo, tocou a bola para ele. Ele estava no X1, ele dominou a bola e chutou em cima do jogador. Então assim, decisões equivocadas que tá fazendo com, não sei, eu acho que parece que ele tá ansioso para fazer um gol, mas ele já fez um gol depois que ele voltou de machucado. Então ele parece que tá muito ansioso e tá tomando decisões equivocadas. O Ademir correu bastante, o Ademir se doou muito, porém hoje o Ademir ficou no bolso, né, do lateral direito. Lateral direito não, lateral esquerdo. Eu até esqueci o nome do lateral esquerdo agora, que é Ranielli. Acho que é Ranielli, o nome do lateral esquerdo do Fluminense. Botou o Ademir no bolso. O Ademir perdeu quase toda a jogada. E de novo o Ademir volta a pecar nas finalizações. O Ademir hoje teve umas 3 chances de finalizações e acabou perdendo, finalizando em cima. O próprio Gilberto também perdeu um gol na cara. E o Ian José, eu vou dizer uma coisa a você. Hoje o Del foi expulso, né? Uma infelicidade dele ali. Eu até vi ali que antes da expulsão ele teve um pega pra capar com o zagueiro empurrou ele. Mas aí no resto da jogada ele largou o braço e foi uma expulsão acertada, né? Era para ser expulso de fato, era pro Del ser expulso. Porém, o Del ficou em campo acho que 10 minutos, ou foi 7 minutos, o Del ficou em campo. O Del botou o goleiro, o Del teve 2 chances de gol. Botou 2 pressão no time do Fluminense. Uma cabeçada aonde o goleiro do Fluminense, o Fábio, fez uma grande defesa. E a outra ele conseguiu, felizmente pegou errado, a bola acabou subindo, mas ele conseguiu ganhar, finalizar e quase faz um gol. O que o Ian José não fez o jogo todo. O Ian José não fez o jogo todo. Então assim, cara, tem que se pensar também já nesse jeito de o Del começar algum jogo. Vai ter algum jogo aí que o Del vai ter que iniciar. O Del é mais móvel, já que o Alejo vai chegar só no meio do ano. A gente necessita de um zagueiro, de um centroavante que seja mais móvel, né? Que se desloque mais, que tenha mais velocidade. Porque no modo que o Bahia joga, que o Rogério Ceni faz a equipe jogar, o Ian José acaba tendo o seu futebol ofuscado. Porque ele é pesado, é lento, né? Hoje ele até fez umas paredes boas, mas não é que ele foi ruim hoje, não foi horrível no jogo, mas o Del entrou e participou mais da partida. Isso aí tá nitidamente para todo mundo. Então vai ter jogo, vai ter esse time principal do Bahia vai mudar muito, cara. Vai mudar muito. O Sanabria hoje entrou pocando o Sanabria, né? O Kiko Oliveira entrou destruindo no jogo hoje, né? Acabou com a partida. O Eric, irmão, o futebol que o Eric entrou hoje aí, Acevedo, Jean Lucas e o Caio Alexandre vai ter que se preocupar no meio campo, velho. O cara entrou com personalidade, marcando, atacando, indo pra cima. O Eric já tem uns 3 jogos ou 4 que o Eric mostra o futebol que ele tinha no Atlético Paranaense, que foi campeão, né? Então o Eric tá mostrando assim, olha cara, se der mole eu vou tomar a vaga de principal. Então assim, é bom porque o Bahia mostra que tá com um elenco muito qualificado e a disputa tá sendo boa tanto no ataque ou tanto no banco de reserva como no time principal. Isso aí é ótimo. Agora é só o Rogério não continuar com a teimosia. Vai ter jogo que vai pedir o Gilberto, vai ter jogo que vai pedir o Roman. Ele só não pode ser teimoso e entender o time dele, né? Mas foi um grande jogo hoje e vamos analisar aqui os gols. Aqui tá o gol do Fluminense aqui, né? Que foi uma bobeada daquelas e foi um golaço, Foi um golaço, a gente tem que admitir que foi um golaço. Mas a gente pode ver aqui, né? A bobeada teve no meio de campo. A hora que o Jean Lucas tenta chegar na cobertura do Acevedo, cara. Você observe, ó. A bola tá aqui com... Acho que aqui foi o Martinelli.
o Acevedo, Everton Ribeiro, o Acevedo, infelizmente a bola passa no meio das pernas dele, mas o Jean Lucas está aqui nas costas do Acevedo para fazer essa cobertura. Se a bola passar aqui, ele vai fazer a cobertura. Olha o tempo que o Jean Lucas demora para fechar esse espaço aqui. Hoje não foi o dia do Jean Lucas, cara. Ele fez um grande jogo contra o Corinthians, mas hoje, infelizmente, não foi o dia do Jean Lucas. Jean Lucas hoje estava, e aqui, como eu disse, você consegue perceber, Jean Lucas estava caminhando em campo, ó, a jogada tá rolando e ele tá caminhando. Isso aí não é cansaço, pô. Isso aí o Jean Lucas é isso aí, cara. Vai ter jogos que o Jean Lucas vai pipocar mesmo. Vai ter jogo que ele vai destruir, mas vai ter jogo que ele vai pipocar e não vai para lugar nenhum, né? A gente sofreu muito com isso na Libertadores, mas, como eu disse, a alegria pro torcedor do Bahia é que a gente tem um Eric que tá destruindo no meio campo. Como ele saiu hoje, o Eric entrou e mudou o jogo, né? O Caio Alexandre tá jogando muito bem também, mudou sua postura, hoje tá mais raçudo. E a gente tem aí uns jogadores estrangeiros que trouxeram aí a garra pro Bahia, que é o Roman, é o Kike Oliveira, é o Sanabria, né? São jogadores que tem garra, que vem pra cima, e quando o Alejo chegar, vai ser outro que vai ter muita garra aí e muita força de vontade, que é o que falta no Bahia, que faltou no Bahia muitos jogos, muito nos jogos passados aí do ano passado, faltou mais garra do que técnica, pô. Os jogadores do Bahia são tudo bem tecnicamente, às vezes falta só garra. E aqui tá o gol do Bahia, uma jogada que se inicia com 2 substituições do Rogério Ceni. Eu também vou bater palma pro Rogério pelas substituições, que foi Sanabria pro Eric, o Eric passou, o Eric tinha iniciado a jogada aqui. O Sanabria lançou para a área, o Fábio falhou e o Kike Oliveira ali acreditou até o final, conseguiu tomar a frente do zagueiro e empurrar a bola só para dentro do gol, tá vendo? E de novo aqui, como tá dizendo você, o Willian José demora às vezes de passar na frente ali. As arrancadas dele ali às vezes ele é um pouco lento, véio, tá ligado? Eu acho que o jeito que o Bahia joga, a gente tem que ter um centroavante de mais velocidade. O José vai servir muito. Ele é alto, ele é bom em bola aérea, mas tem um exemplo, eu acredito que o Del conseguiria tomar a frente ali do zagueiro, mas vamos ver como é que vai ser esse resto de jogos aí, porque o Alejo só chega no meio do ano. E aí o Kike tomou ali a frente e acabou fazendo um gol aí desse grande jogo. Mas assim, galera, foi um grande jogo. O Fluminense tá mostrando, é um time da Série A que tá tendo um início de ano excepcional, igual o Bahia. São 2 equipes que estão bem, né? E mostrou que vai brigar aí pela parte de cima. Então foi um grande jogo, cara. Foi um grande jogo, a gente podia ter saído na frente. O Gilberto perdeu o gol ali que poderia ter empatado. O Bahia foi mal em uma parte do jogo. Outra parte do jogo o Bahia foi bem. O Fluminense pela mesma coisa. E tem muito aprendizado. Agora é pensar no Vasco da Gama, o próximo jogo, e tentar pontuar fora de casa. O jogo é fora de casa e qualquer ponto fora de casa é essencial. É isso que eu digo. Às vezes a gente pontua fora e perde dentro. Hoje, né, a gente queria 3 pontos, mas pelo menos pontuamos dentro de casa. Agora é tentar buscar os 3 pontos ou 1 ponto fora de casa contra o Vasco da Gama. Mas é isso aí, galera. Deixa aqui o que você achou do jogo. Quem foi o destaque, quem não foi o destaque. Para mim, o destaque do jogo hoje foi o Kike Oliveira. Entrou muito bem, jogou muito bem. De novo, eu tô dando aqui o destaque para ele. E para mim, a bola murcha hoje do jogo foi o Eric Pulga. Por mais que eu achei que o Jean Lucas pecou muito, mas o Eric Pulga hoje caminhou e quando tentou fazer uma coisa, fez muito mal. Torço que o Eric não é uma crítica para destruir o cara, não. Eu torço que o Eric Pulga e acredito que o Eric Pulga vai render muito ao Bahia. Mas hoje não foi o dia do Eric Pulga. É isso aí, galera. Já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.